Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live aqui da Grancó Formações. Para quem não me conhece, eu sou Rosa Rogério, sou formadora de educação infantil aqui da Grancó Formações e também sou coordenadora pedagógica na rede municipal de ensino de São Paulo. Trabalho numa EMEI. E hoje o nosso tema da live vai ser quais os desafios para o planejamento na educação infantil. Então, enquanto o pessoal tá chegando, né, acabei de abrir a live, Oi, Dani, a minha irmã também já entrou, tudo bom? Então, o nosso tema de hoje é quais os desafios para o planejamento na educação infantil. E como eu já fiz lá na live do planejamento, eu quero começar... vocês estão ouvindo o som, tá tudo certinho aí? Qualquer coisa alguém me manda aí no comentário, tá bom? Que eu tô aqui de olho, mas eu acredito que sim, que tá tudo certo que vocês estão ouvindo. Lá na live do planejamento, há 15 dias do planejamento, não, sobre conteúdo na educação infantil, há 15 dias atrás, surgiu, né, essa ideia a partir da interação do pessoal para fazer uma live sobre planejamento. Então, a live de hoje vai estar organizada num primeiro momento, em 3 momentos. Um primeiro, onde eu vou apresentar algumas referências teóricas para a gente pensar sobre o planejamento na perspectiva da pedagogia da infância. Vou fazer alguma contextualização do tema e depois eu vou entrar para comentar a participação de vocês nas caixinhas de perguntas, tanto aqui no perfil da Grancó Formações, quanto lá no perfil que eu tenho só de educação infantil, que chama Pedagogia do Cotidiano. Então eu abri caixinhas de perguntas e nós tivemos também participação pelo direct. Algumas pessoas nos procuraram pelo direct. Então, primeiro momento, as referências teóricas, segundo momento, uma breve contextualização e o terceiro momento da live comentando as participações de vocês. Então, quero agradecer muito quem respondeu lá as caixinhas de perguntas, quem mandou no direct, porque a nossa intenção com as lives é trazer temas que a gente estuda, que a gente trabalha, para compartilhar um pouco desse conhecimento, trocar ideias, para a gente aprender. Então eu vou começar pelas referências teóricas. Então eu vou apresentar na ordem, digamos assim, do mais fácil para o mais difícil. Não, eu tô brincando, mas de uma leitura mais inicial para uma leitura mais complexa, que já exige um certo repertório sobre esse tema aí do planejamento. Então, o primeiro, gente, é o capítulo 10 deste livro, chama Encontros e Encantamentos na Educação Infantil, organizado pela Luciana Osteto. Este livro é de 97, tem várias edições, a minha edição é a 10ª edição já. E o que eu quero sugerir para vocês de referência teórica sobre planejamento aqui? É o capítulo 10, que se chama Planejamento na Educação Infantil, mais que a atividade A Criança em Foco, que foi escrito pela própria Luciana Osteto. Este capítulo, gente, deveria ser estudado junto com todas as equipes de todas as instituições de educação infantil, porque traz uma reflexão muito bacana para a gente pensar como é que se constitui o planejamento na educação infantil, onde a criança é o centro. E o texto é de 97, gente, final dos anos 90, final do século passado. A segunda referência que eu quero trazer também é organizado pela Luciana Osteto, Registros na Educação Infantil, Pesquisa e Prática Pedagógica. Este livro também ele é uma referência para quem trabalha na Rede Municipal de Ensino de São Paulo. Este livro chegou, eu estou até com o da minha escola, eu tenho um, mas eu estou com o da escola. Chegou no acervo de repertório teórico para as professoras e para os coordenadores e as coordenadoras. Este livro traz a experiência de uma pesquisa que a Luciana Osteto coordenou numa escola de educação infantil em Niterói, no Rio de Janeiro, uma UMEI, Unidade Municipal de Educação Infantil, e ela fez um trabalho de mergulhar nos registros dessa instituição de educação infantil, e aqui a gente pode entender um pouquinho como é que funciona o planejamento por mapa conceitual, que traz a escuta das crianças, que se organiza na perspectiva da projetazione, que é uma palavra aí que a gente tem estudado bastante, um conceito que a gente tem estudado bastante, onde
nesse movimento da projetazione, bem brevemente, tá, gente? Que daria um curso a gente falar da projetazione. É aquela ideia de planejamento que só surge no encontro e na relação com as crianças. Então, projetazione é um movimento de replanejamento, de relançamento de ideias para aprofundar, ampliar, a partir da escuta das crianças, a partir da relação, do encontro com as crianças. Por isso que não dá para usar simplesmente a ideia de planejamento, porque não foi a professora que pensou sozinha. Ela só teve essa ideia a partir de pistas que as crianças trouxeram aí no encontro, no dia a dia, na relação. Boa noite, tô vendo o pessoal entrando aqui, sejam bem-vindos e bem-vindas. Terceira referência, e depois eu vou fazer um post lá no nosso perfil Grancó Formações no Instagram, com as referências completas. Continuando, né? Para pensar o que é planejar contextos na educação infantil, que eu vou falar um pouquinho. Este livro, Lugar de Existência, Lugar de Aprendizagem, a importância do ambiente na educação infantil. Ele é uma referência para a gente pensar essa questão de o que é criar, planejar, organizar contextos de brincadeira, de aprendizagem, de investigação, de interações. Então, este livro aqui sobre o ambiente ajuda bastante. E nessa mesma perspectiva, tem este outro livro que também chegou nas bibliotecas aí dos 6 das EMEIs, que é o Construção e Construtividade, Materiais Naturais e Artificiais nos Jogos de Construção. Aqui também as autoras, né, que são as Alejandras, lá as argentinas, a Alejandra Dubovic e a Alejandra Cipitelli, isso mesmo, Cipitelli. Elas trazem a experiência do Jardim Fabulinos, que é uma escola na Argentina. Este livro está também já nas bibliotecas dos 6 e das EMEIs e dos CEMEIs na Rede Municipal de Ensino de São Paulo, e ajuda a gente a pensar nessa questão de como planejar contextos onde as crianças vão poder experimentar, explorar, construir, reconstruir, destruir, transformar, a partir de algumas materialidades naturais, né? Bastante madeira, pedra, elementos diversos. Então, mais uma referência deste livro que a gente sempre traz como referência, porque quando a gente pensa em pedagogia da infância e os vários temas que trazem a pedagogia da infância para a gente estudar, a gente lembra desse livro, As 100 Linguagens da Criança, a abordagem de Reggio Emília na educação da primeira infância. Dele, para pensar planejamento, eu quero deixar o destaque para o capítulo 5, o currículo emergente e o construtivismo social. Foi a Carlina Rinaldi, ou Carla Rinaldi, né? Ela aparece com os dois nomes, e fala sobre a ideia de planejamento e de currículo emergente. Então fica essa dica, é o capítulo 5 deste livro. E por fim, um livro mais complexo, que traz aí uns avanços, uns aprofundamentos em alguns temas, que é o livro que eu estou estudando no momento. Eu já tenho ele desde o ano passado, mas eu estou nesse movimento de estudar mesmo, de esmiuçar nas entrelinhas. É o livro que eu estou estudando agora. Chama Educar é a Busca de Sentido, aplicação de uma abordagem projetual na experiência educativa de 0 a 6 anos. Eu estou até participando de um seminário deste livro aos sábados, com um coletivo de aprendizagem que chama Emílio, Coletivo de Aprendizagem, porque eu gosto muito de estudar e poder refletir sobre este livro, o conteúdo deste livro, num coletivo de estudos é uma coisa bem bacana. Então, são essas as referências para a gente pensar planejamento na educação infantil. Depois eu vou organizar no post direitinho, deixa eu ver aqui o meu roteiro, que eu organizei um roteiro, né, gente? Então, assim, a primeira defesa, né, pós essas referências, é dizer que quando eu penso em planejamento, eu estou sempre situada na pedagogia da infância. Então, a pedagogia da infância, ela oferece um contraponto à pedagogia tradicional. A principal diferença é que, na pedagogia da infância, a criança, o bebê, é sempre o centro das nossas atenções, o centro do processo educativo. Então, como planejar contextos de aprendizagem, de interações, de brincadeiras, atividades, materializar os projetos que as crianças trazem nas suas
ideias, nos seus interesses, nessa perspectiva da pedagogia da infância. Então é por aí que a gente vai caminhar. Então, neste referencial teórico da pedagogia da infância, que é o referencial teórico das diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, que estão aí desde 2009, a gente, quando pensa em planejamento, a gente tem que abolir uma ideia, deixar de lado, que é a ideia das apostilas na educação infantil. Porque a gente está falando de planejamento enquanto um movimento onde a gente traz a escuta da criança para a reflexão da professora, como que ela pode ampliar essas experiências das crianças, seus repertórios de saberes, seu acesso à cultura, aos saberes mais elaborados. Então a ideia da apostila com atividades prontas, numa sequência, essa ideia não existe nessa perspectiva de planejamento. Então quando vocês virem propaganda assim, 300 atividades de 0 a 2 anos, de acordo com a BNCC, olha direitinho, que pode ser fake news esse tipo de propaganda. E pra gente pensar que a apostila, exercícios prontos, atividades prontas, que não é atividade, porque se a gente for pensar no conceito de atividade, que vem lá do Luria, do Leontiev, dos continuadores da obra do Vygotsky, a atividade é a criança estar ativa naquele momento, naquela proposta, naquela situação. Então, uma folha com atividade pronta, onde a criança vai ligar a abelha na colmeia, o cachorro no osso, essa atividade a criança não está inteira, ela não está ativa. Ela está apenas, como eu brinco, sendo domesticada para ficar ali sentada, quieta, fazendo algo de acordo com uma diretriz. Então, essa ideia não casa na pedagogia da infância, gente. Então não tem mais essa questão de atividade de folhinha. Então a gente também pula essa parte e vai seguindo para a gente ver como é complexo olhar para a educação infantil na perspectiva da pedagogia da infância e pensar como é que eu planejo aí. E apareceram várias questões nas interações, nas caixinhas de pergunta e também no direct, que eu vou trazer aqui e comentar cada uma delas. Então eu agradeço de novo a participação de todo mundo. Quando a gente pensa em planejamento, a gente tem que pensar numa relação direta com a intencionalidade docente e com a escuta das crianças. Então, intencionalidade docente é muito mais do que simplesmente elaborar objetivos para uma situação que você vai oferecer para as crianças, para uma proposta que você vai fazer com as crianças, com os bebês. Então, por exemplo, na intencionalidade docente, você pensa globalmente, integralmente. Não tem como falar assim, o meu objetivo é que a criança use a tesoura. O objetivo é a criança aprender a usar a tesoura. Mas para que ela consiga aprender a usar a tesoura, você tem que criar um contexto do uso da tesoura. Ou você vai simplesmente chegar e falar assim, crianças, peguem a tesoura, todo mundo faz um movimento assim, o dedo entra assim, é assim que funciona. Com a criança pequena, gente, e até com as maiorzinhas ali por volta ali dos 7, 8 anos, precisa de um contexto. Para que eu preciso usar a tesoura? Na vida da gente, para que a gente usa a tesoura? A gente usa a tesoura para abrir embalagens, abrir pacotes, para cortar coisas. Então eu preciso criar contextos, planejar contextos do uso da tesoura. Por isso que não é só objetivo, é intencionalidade. Por quê? Neste contexto que eu organizo, então, por exemplo, a gente vai levar várias embalagens para as crianças, para que elas possam recortar as embalagens, transformar, criar a partir daquele material que elas cortaram, na forma que elas quiseram. Então não é simplesmente aprender a usar tesoura, é também poder experimentar aquela materialidade, explorar, cortar do jeito que quiser, poder criar um produto, uma arte, uma escultura, o que ela quiser criar a partir daquela experiência. Então é muito mais do que só estabelecer e elencar objetivos. Eu brinco que quando a gente pensa nessa questão da intencionalidade, de planejar para criar um contexto significativo onde as crianças vão poder refletir sobre coisas, dá uns 20 objetivos nessa única intencionalidade. Daqui a pouco eu vou falar de contexto de novo. Uma outra coisa, gente. No Brasil, a história da profissão docente, ela sempre esteve um pouco alicerçada naquela ideia assim, é só você gostar de criança e é um trabalho de meio período. Então você não precisa estudar muito não, né? Pode fazer qualquer coisinha e tá tudo certo. Então, se a gente quer e a gente precisa conquistar ainda mais respeito para a classe docente, para o trabalho docente,
a gente precisa planejar, muito bem planejado, porque não dá para fazer a docência na base do improviso. Ai, mas eu tenho 15 anos de experiência, eu já sei, tá tudo na minha cabeça. Não dá para fazer assim, gente. Por quê? Algumas coisas podem dar certo na base do improviso, mas você não acompanha processo. Você não consegue verificar se aquilo que você propôs para a criança com a intencionalidade tal, se as crianças conseguiram responder àquela sua expectativa, digamos assim, para que elas pudessem aprender a usar a tesoura num contexto significativo do uso da tesoura. Não simplesmente como um exercício mecânico, onde você vai manusear um instrumento, a ferramenta. Então não dá para fazer a docência na base do improviso. Não dá para ser na hora sai, né? Eu brinco assim, tinha uma professora uma vez que falou assim pra mim, eu falei assim, cadê o registro do seu planejamento? Que eu vou falar daqui a pouco também. Ela falou assim, tá aqui na minha cabeça. Aí eu falei assim, mas eu como CP, como é que eu acesso a sua cabeça? Pra eu poder acompanhar, te ajudar a pensar nessas questões. Que é um exercício que é trabalhoso para o coordenador pedagógico. Acompanhar registro de planejamento para ser o parceiro do professor, para pensar junto naquilo que vai ser oferecido para os bebês e para as crianças. Isso dá trabalho e exige uma organização da rotina de trabalho do coordenador pedagógico para ele acompanhar registro de planejamento. Porque quando a gente acompanha registro de planejamento da professora, do professor, e a gente consegue dar devolutivas antes daquilo acontecer, isso é uma estratégia extremamente formativa a gente acompanhar. Por quê? Quando a professora coloca lá, vou pegar o exemplo da tesoura, objetivo, que a criança aprenda a usar tesoura, e você fala, mas é só isso? Vamos pensar, o que você vai fazer para a criança usar a tesoura? Eu vou separar aquelas sacolinhas plásticas que eu fui juntando do mercado, que eu quero que elas aprendam a cortar a embalagem. Eu trouxe umas embalagens de pão que eu peguei na padaria. Eu também separei uns papéis canções. Eu separei papel dobradura, papel seda, para as crianças cortarem diferentes materiais para elas perceberem que vai ter hora que eu vou precisar usar a tesoura e pôr mais força e vai ter hora que eu vou ter que usar com mais delicadeza. Aí eu olhei para ela e falei assim, e você acha que isso é só o uso da tesoura? Olha quantas coisas estão envolvidas. E aí ela falou assim, nossa, então isso que é criar contexto, isso que é intencionalidade? Eu falei, Então, muitas vezes, o que as professoras, os professores oferecem, oportunizam para os bebês e para as crianças é muito mais do que planejar objetivos. Só que a gente precisa trazer isso para reflexão, dizer, olha, é mais que planejar objetivo. Tem objetivo? Tem, mas tem algo maior que é essa questão de planejar contexto e de que tenha sentido para a criança, para o bebê participar daquela experiência. Uma outra questão, se não dá para fazer a docência na base do improviso, na hora sai, a gente tem que pensar que o planejamento não pode ser uma camisa de força. Eu tenho que cumprir porque eu planejei que na quarta-feira vai ser tal coisa. Mas, e se não der para cumprir daquela forma? Então, a gente precisa planejar de modo aberto e fechado. O que seria o fechado? O fechado é você já sinalizar algumas das propostas, dos contextos que você vai organizar e oferecer para as crianças. E a parte do planejamento aberto é aquilo que entra a escuta da professora e do professor para os contextos de observação que ela vai ter lá na escola, no centro de educação infantil. Então, aqui tem que entrar a escuta e o protagonismo da professora. Então, a escuta da professora em relação às crianças, aos interesses, aos desafios, às necessidades, e a parte do protagonismo da professora, que é o planejamento fechado, mas que ela já traz a escuta e aquele aberto. Bom, eu estou planejando fazer isso, a minha intencionalidade é essa, mas eu vou observar o contexto daquela semana, daquele dia, daquela semana, para ver se vai estar tudo certo. Então, não é porque você planejou que você tem que cumprir a qualquer custo. Não. Tem que ter uma flexibilidade. E aí uma outra pergunta. Onde registrar o planejamento? Que foi uma das nossas perguntas na caixinha aqui da Grancor, né? Do Instagram da Grancor. Daqui a pouco eu vou falar sobre o registro. Uma outra coisa que eu quero destacar. Na educação infantil, as crianças aprendem enquanto vivem e enquanto convivem. Então, como é que eu planejo esses contextos para elas viverem e conviverem? Aqueles 2 livros que eu trouxe, esses 2 aqui, ó, eles ajudam a pensar nessa questão de organizar, criar contextos. Criar contextos demanda
eu pensar no espaço que eu vou organizar, oferecer para as crianças, quais as materialidades que vão estar lá disponíveis para ela explorar, para ela construir, para ela utilizar, e o tempo, em que momento que eu vou conseguir oferecer aquele contexto de brincadeira com tesoura, de experimentação com tesoura para as crianças na jornada dela. Então, eu preciso pensar nesses elementos na hora do planejamento. O texto da Luciana Osteto, lá do capítulo 10 do livro, cadê ele? Esse aqui do Encontros e Encantamentos na Educação Infantil, ajuda a gente a pensar nessas relações de como organizar e planejar para que as crianças, pensando nessa questão do tempo, do lugar onde vai acontecer e do que vai estar lá à disposição das crianças. E pensando nessa questão de o que é planejar contexto, contexto traz significado para a experiência. A experiência é subjetiva, é de cada um. Então você pode até dizer assim, a minha intencionalidade é que as crianças, ao poderem utilizar a tesoura para cortarem os diversos papéis, os diversos materiais que eu vou deixar à disposição lá na sala, no momento aí do uso da tesoura, de experimentação com a tesoura, eu vou ficar observando como é que as crianças usam, quais estratégias elas usam na tesoura. Primeiro, eu não vou dizer como é que se usa, eu vou criar este contexto. Então, eu organizo as mesas, vamos supor, com materiais diversos que podem ser cortados, com algumas tesouras, e convido as crianças a experimentarem, explorarem. Então, este convite precisa estar aliado, né, ali na relação direta, com o que a criança enxerga. Então, quando eu organizo, separo os materiais nos ambientes, nas mesas, por exemplo, já é um convite. Então, as crianças vão ter uma curiosidade de ir lá observar o que é aquilo. E eu falo, pode mexer, pode experimentar, pode utilizar. Então, elas vão dizer, olha, tesoura. Aí eu vou observar. Será? Uma pauta de observação aí, no meu planejamento tem que ter pauta de observação. Será que as crianças de 4 anos sabem usar tesoura com autonomia? Será que elas reconhecem a tesoura como um instrumento, uma ferramenta que pode ajudar a cortar aqueles papéis, aqueles materiais? E a criança que não souber, eu vou oferecer ajuda ou eu vou pedir para uma outra criança dizer como é que usa? Olha quantas coisas a professora tem para observar, gente, nesse contexto que ela criou com tesoura, com papéis diversos, com sacolinhas plásticas, com embalagens para as crianças cortarem. Então são algumas das questões para a gente pensar nesse planejamento. Então, repetindo, planejamento flexível, com espaço, com abertura, né, o planejamento aberto, para ressignificações, replanejamentos, reorientações da rota daquela semana. E trazendo a escuta da criança, né? Eu vou falar já que tem perguntas sobre isso. Eu vou trazer agora, e aí vocês também, quem estiver assistindo a live depois, que não estiver no ao vivo, quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, a gente vai deixar a live salva no nosso IGTV, então lá tem a parte dos comentários, pode deixar o comentário que a gente tá sempre de olho, a gente recebe a notificação do Instagram, e para quem estiver aqui ao vivo, eu vou trazer agora as considerações e vou comentar cada uma delas, são várias. As pessoas também, tem uma pergunta, deixa eu dar uma olhada aqui, que eu tô vendo um ícone, cadê? Não, sumiu. Que às vezes aparece um ícone de pergunta. Então, se alguém tiver e eu não tiver contemplado aqui, pode fazer que eu tô de olho aqui no comentário também. Então, eu vou trazer a primeira contribuição aí das nossas interações aí do final de semana. Uma pessoa colocou lá, então a pergunta, eu tinha colocado essa no Pedagogia do Cotidiano, então era assim, quais os desafios, né, o tema da live, quais os desafios para o planejamento na educação infantil? Aí uma pessoa colocou lá, planejar é o desafio, escolher o conteúdo e considerar a escuta da criança. Espera só um minutinho, deixa eu ver aqui. Isso, a Vídia tá colocando aqui. O planejamento docente com foco nas intenções da professora, mas sempre aberta e atenta para o planejamento emergente, para a escuta. E essa questão do planejamento emergente, no capítulo 5 deste livro, que fala do currículo emergente, traz essa ideia do planejamento emergente, né, Vivian? Que é aquele que emerge da experiência, que ele acontece na relação com as crianças. Isso é o planejamento emergente. A professora, por ela ser uma profissional que estuda, que reflete sobre a sua prática, ela tem o protagonismo dela e ela tem aquilo que ela quer trazer e promover para as crianças. Mas aliado a isso, ela traz a escuta.
que é isso que emerge da experiência, que só acontece na relação com as crianças. Por isso que nesse contexto de pandemia, de Google Sala de Aula, isso fica tão prejudicado em relação às crianças que estão no atendimento remoto, com muitas aspas aí. Então é na relação que a escuta acontece e que o planejamento ele se torna emergente. Então a pessoa tinha falado aqui, né, da dificuldade de conteúdos. Então, escolher o conteúdo é pensar nisso. O que eu vou propor para as crianças, convidar as crianças a fazer, que pode acrescentar nas experiências dela, nos processos dela de aprendizagem. Por isso que eu preciso ter muita pauta de observação, fazer perguntas. Vou dar um outro exemplo de pauta de observação. Então, por exemplo, quando a gente planeja o momento de levar as crianças para o parque, e geralmente no parque já tem aqueles brinquedos lá do parque dispostos que eles foram intencionalmente construídos dessa forma. Então, que perguntas a professora ou o professor pode fazer? Então, assim, qual que é a intencionalidade da professora ao planejar levar as crianças ao parque? Isso deve acontecer todos os dias, né? Vamos torcer para que vocês tenham espaço nas escolas de vocês, nos 6, para que as crianças possam ir todos os dias à área externa, tanto no parque quanto nos outros espaços. Então, assim, qual que é a intencionalidade da professora? Eu vou planejar parque. Não tem intencionalidade aqui? Claro que tem. Qual que é a intencionalidade? Escutar as crianças enquanto brincam, para que eu possa conhecer seus pensamentos, suas narrativas, suas ideias, suas criatividades. Olha que intencionalidade mais complexa. Como é que eu planejo essa escuta para eu tentar captar essas narrativas das crianças, suas ideias, os pensamentos? Eu posso fazer uma pergunta. O que as crianças comentam enquanto brincam? Quais são as narrativas que as crianças constroem enquanto brincam livremente no parque? Ai, Rosa, mas eu tenho 35 crianças na minha turma. Vamos pensar pré-pandemia, né? Quando a gente estava tudo no presencial. Eu tenho 35 crianças. Como é que eu vou observar? Escolhe 5 por dia. Para esta pergunta, quais são as narrativas que as crianças criam enquanto brincam livremente no parque? Então eu vou observar hoje 5 crianças. Então eu escolhi lá, eu organizo meu registro, eu vou observar essas 5. Quando eu estiver observando essas 5, não é que eu estou desatenta para o resto da turma, porque está acontecendo. Não, eu vou ter mais atenção para essas 5 crianças que estão lá na minha pauta de escuta, na minha pauta de observação, que tem como intencionalidade conhecê-las. Conhecer o que elas pensam, o que elas falam, que repertórios elas trazem para as brincadeiras dela no momento livre do parque. Então, eu vou estar atenta a tudo que está acontecendo, mas com foco diferenciado nessas 5 crianças. E no outro dia mais 5, e por aí vai. Eu respondi essa pergunta para todas as crianças, eu posso fazer uma outra pergunta, uma outra pauta de observação, de escuta para o momento do parque. Com quais crianças cada criança escolhe brincar? É uma coisa para ser observada também. Gente, tem 200 perguntas para a gente pensar aí no parque. E planejar essa pauta de observação, essa pauta de escuta, também é a intencionalidade da professora. Então, muitas vezes, vou usar o exemplo lá do contexto da experimentação com tesoura. A intencionalidade docente pode ser para escutar as crianças, para conhecê-las. O que será que elas vão comentar enquanto elas estiverem lá experimentando a tesoura livremente com a supervisão do adulto? Sim, mas sem aquela coisa de ser um treino, um exercício. Então, percebem? O planejamento demanda a gente pensar o que eu vou observar, o que eu quero saber das crianças, dos bebês, quando eu oferecer aquele contexto. Então, vamos pensar um contexto aí com bebês. Eu vou organizar os bebês que já sentam e que já andam. Então, eu não estou pensando aí no bebê que ainda não conquistou estes movimentos, essas posturas por eles mesmos. E quem quiser saber mais sobre bebês, estuda Amy Pickler, Judith Falk, Paulo Fock, tem um monte de gente aí que dá para citar. Então eu vou criar um contexto. Então vamos supor que eu tenho lá uma turma de bebês entre 10 meses e 1 ano e meio. Então vamos supor que todos já sentam no mínimo e que alguns já andam. Então eu posso organizar no espaço da sala de referência para receber os bebês contextos de investigação, de exploração e de brincadeira ao mesmo tempo. Então, para os bebês que se sentam, que ainda não andam, eu organizo o cesto dos tesouros.
Então eu pego materiais diversos que podem ser livremente manipulados e explorados pelos bebês, coloco um num canto, o outro no outro espaço, e conforme os bebês vão chegando, eu pego o bebê, acolho e coloco lá perto, sentado, porque ele já fica sentado por ele mesmo, pela postura que ele já conquistou, e deixo ele lá, livremente. Para quê? Para ver quais são os interesses desse bebê. Então, que pauta de observação eu posso fazer aí? Os bebês vão se interessar pelos materiais que eu coloquei no cesto? Ó, uma pergunta básica. Porque isso me dá escuta para saber se eles têm interesse naquilo. Por quê? No outro dia eu posso colocar aqueles materiais de novo, eu posso trocar alguns deles e colocar uns outros misturados novos para perceber se o interesse se mantém ou se modifica. Para os bebês que já andam, eu posso criar contextos de brincar de forma heurística, por descoberta. Eu posso colocar em tapetes de EVA, organizados no chão, materiais diversos para ver como os bebês que já andam vão explorar, vão brincar com aquelas materialidades. E aí a minha pauta de observação é: qual a escolha dos bebês? Que brincadeiras que eles vão criar enquanto eles experimentam, exploram aqueles materiais que eu deixei à disposição. Então, o que eu planejei aí? Eu planejei contextos de brincadeiras, exploração, interação para os bebês no momento da entrada, organizando 2 cantos com o cesto do tesouros para os bebês que não andam ainda, só apenas se sentam e de repente até engatinham, tudo bem. E no outro espaço da sala eu organizei um tapete com materialidades diversas para os bebês que já andam e conseguem circular, se movimentar mais livremente com autonomia pela sala. Para quê? Para perceber quais são seus interesses na exploração desses materiais. Então aí mais um exemplo, né, para a gente pensar essa relação de conteúdo e considerar a escuta da criança. E aí, se o bebê tá gostando, tá curtindo, ele fica lá engajado naquela experiência, naquela experimentação, e às vezes ele até interage com o outro, às vezes não, tudo bem também, eu posso oferecer novamente no outro dia. Então assim, até onde vai a escuta da criança? Enquanto tiver interesse, enquanto eu perceber que aquilo chama atenção, enquanto causar esse engajamento nos bebês e nas crianças. Mais uma outra questão que o pessoal trouxe, ó. Não sei trazer a escuta da criança para o planejamento. E uma outra pessoa: minha dificuldade é a escuta de bebês e crianças. Então, trazer a escuta para o planejamento, eu diria que, vou dar um exemplo. Quando você faz uma roda de conversa e pergunta para as crianças: quais suas brincadeiras preferidas quando vocês estão em casa? E aí você vai registrar numa cadernetinha, ou no áudio no celular, ou escrevendo na lousa como escriba dessa turma, dizendo: olha, o Anderson gosta de brincar de carrinho, a Maria Beatriz, ela gosta de brincar de videogame. E aí você vai escrevendo as brincadeiras ou os brinquedos preferidos, as crianças vão até tendo essa experiência de, na roda de conversa, para você conhecer do que elas brincam quando estão em casa, elas também vivenciam uma situação autêntica do uso da língua escrita, que a gente anota coisas para não esquecer, para relembrar, para organizar possibilidades de brincadeiras. E aí a professora pode organizar essa lista lá no cartaz, né? Às vezes não tem lousa na sala. E aí ela fala: então, será que dá para brincar disso na escola? Isso é considerar escuta no planejamento. Então eu vou e convido as crianças para trazer ideias. Então, se eu ainda não consigo, sem uma pauta de observação, sem uma pauta de escuta, sem uma pergunta que me orienta para essa escuta, faça perguntas. Então, pensando aqui, não sei trazer a escuta da criança para o planejamento. Vamos observar a criança. Vamos ver do que elas brincam. Vamos observar as crianças no momento da alimentação. O que elas comentam enquanto elas comem, né? E isso, a Vídia, e aí até esse exemplo da alimentação eu lembro muito da pesquisa da Vídia. Essa escuta vai sendo refinada, aperfeiçoada. O importante é abrir-se à escuta. E as rodas e as pautas são fundamentais para a escuta. Principalmente para quem ainda sente muita dificuldade ou não tem certeza se está trazendo a escuta da criança para o planejamento. Então, aquele exemplo que eu dei de observar do que as crianças brincam quando estão no parque, ou quais narrativas elas constroem quando estão no parque, se eu conseguir trazer esses registros e refletir, elas vão trazer pistas incríveis para eu dar continuidade, aprofundamento dessas ideias. Então, vou dar um exemplo que aconteceu ano passado no presencial da minha escola. Então, para quem não lembra, né, só teve 30 dias de atendimento presencial no ano letivo de 2020, aí veio a pandemia, a suspensão, etc.
Nesse momento do presencial, uma professora conseguiu observar uma narrativa muito interessante de uma criança enquanto eles brincavam num contexto do tanque de areia. Um menino, Cauã, ele tá acho que tem uns 6, 7 meninos brincando juntos. Enquanto eles brincavam num contexto do tanque de areia. Um menino, Cauã, ele tá acho que tem uns 6, 7 meninos brincando juntos lá no tanque de areia. Ele fala: gente, eu quero virar sereio, vocês me ajudam? Aí uma outra criança falou assim, que eu não vou lembrar o nome, falou assim: não é sereio, é tritão do mar. Então a professora, que estava com a escuta, para além do audível, mas com a escuta atenta, ela trouxe essa informação. E aí ela retomou lá na roda de conversa no outro momento, envolvendo as crianças que não estavam vivenciando essa experiência no tanque de areia. Então, isso é trazer escuta para o planejamento. Pode ser que você leve uma pauta, uma pergunta, uma ideia numa roda de conversa e não dê em nada. Tudo bem. Isso também é considerar escuta. Porque você não vai dar prosseguimento a uma ideia se aquilo não causou interesse nas crianças. Ah, Rosa, mas eu tenho um objetivo. Meu objetivo é que as crianças aprendam os protocolos sanitários, que usem o álcool em gel corretamente, que troquem a máscara com frequência, que não brinquem de trocar a máscara com amigo. Beleza? Então vamos fazer roda de conversa, vamos planejar contexto. Então um contexto pode ser: gente, qual que é a forma? Vamos todo mundo lavar a mão. Como é que lava a mão? Deixa eu observar. Vai, deixa eu ver, olha, esfrega direito. Ah, e agora, como é que a gente faz para tirar máscara? Pode ser no momento da troca da máscara. Ah, das crianças maiores. A minha escola é de crianças maiores, elas usam máscara o tempo inteiro. Ah, é assim, pro. E a gente faz o que com a máscara agora? Então, você convidar as crianças para pensar nisso é criar um contexto para refletir sobre o protocolo, para reforçar o protocolo sanitário aí do uso da máscara, de lavar as mãos, sempre lavar as mãos quando vamos manusear. Como é que eu guardo? Tem sacolinha na sua mochila para guardar a máscara suja? Não tem? Peraí que a professora vai conseguir. Então você planeja e organiza um contexto para reforçar os protocolos sanitários no momento onde todo mundo vai estar trocando a máscara. Porque se as crianças entrarem às 7 da manhã, pela orientação que a gente recebe, lá por volta das 10, elas precisam fazer a troca da máscara. E aí a professora troca a máscara junto. Estou trazendo um exemplo que a gente tem vivenciado bastante. E como as crianças agora, no final de abril, começo de maio, elas já estão muito tranquilas. Então, assim, se no começo a gente ficava: olha a máscara, sua máscara tá no queixo. Elas agora, é muito, muito orgânico para elas. Elas aprenderam, elas se apropriaram e elas conseguem já cuidar delas mesmas. Lembrando que as crianças na minha escola têm entre 4 e 5 anos, tá, gente? E elas conseguem, às vezes, falar: ó, põe a máscara, não pode fazer assim com a máscara, lava a mão para trocar a máscara. Então, eu criei contextos onde elas puderam refletir, fazer junto, dizer o que elas sabiam, como é que tira a máscara, o que eu faço primeiro, o que eu faço depois. Percebe? Então, isso é trazer a escuta. E também considerar a escuta quando não gera interesse. Então, a criança não tem que fazer. Eu lembro uma vez, acho que foi 2018, que alguém falou assim pra mim: ah, Rosa, a minha dificuldade é quando as crianças não querem fazer. Aí eu fiquei pensando assim: mas se elas não querem fazer, por que você vai obrigar elas a fazer? É educação infantil. Não precisa obrigar. Você oferece outra coisa. Então, essa questão: as crianças não têm interesse. Isso você traz, você escuta pra você. Elas estão te dizendo alguma coisa. Então, vamos observar. Vamos construir pauta de observação para aquilo que eu acho que a criança não tem interesse. Não tem interesse por quê? Aí eu preciso oferecer outra coisa no lugar. Percebe? Então, nessa perspectiva da pedagogia da infância, pensar que a criança não tem interesse é uma escuta para eu oferecer outra coisa para ela. Porque o conteúdo é a vida, lembra? O conteúdo é o cotidiano.
eu posso trazer qualquer assunto para educação infantil, até física quântica, até onde é que o sol fica quando tá de noite? Olha que pergunta complexa que as crianças fazem pra gente lá no dia a dia da escola. Então, isso é escuta. Uma pessoa tinha colocado assim, o passo a passo para planejar contextos de aprendizagens. Eu acho que eu já dei alguns exemplos, né? Partindo da escuta, pensar em envolver as crianças, em causar sentido a elas, em fazer convites. Uma coisa que dá muito certo, mesmo em turmas muito numerosas, é oferecer mais de uma coisa para a criança poder fazer, escolher, naquela mesma sala de referência. Então, por exemplo, mas eu queria que todas as crianças experimentassem a tinta, produzissem um desenho com a tinta. Então, eu organizo em algumas mesas esses materiais riscantes, esses suportes onde elas vão poder explorar com a tinta, misturar, fazer as cores que elas quiserem, fazer seus desenhos se expressarem por meio dessas linguagens. E no outro canto da sala eu posso organizar um cantinho da leitura, um cantinho de brinquedos de construção, que eu posso até dizer, vocês vão poder escolher onde vocês vão. Se todas as crianças forem na tinta primeiro, eu organizo. Eu falo assim, olha, não dá para todas virem na experimentação com a tinta primeiro. Então, vamos organizar. Quem poderia primeiro brincar, convida as crianças para pensar junto. Isso é chamar a criança para o planejamento. Bom, vocês são 30 crianças. Aqui nas tintas só cabe metade de vocês, 15 crianças. Quais são as crianças que poderiam primeiro brincar lá nos materiais de construção? Quais que poderiam primeiro brincar lá no cantinho da leitura? Daqui a pouco a professora chama você para cá. Então convida a criança para pensar junto com você. Isso é uma forma de trazer a escuta e a criança para planejar junto com você. Uma outra questão que trouxeram aqui, para quem está chegando agora, eu estou agora no momento da live, trazendo as participações das pessoas nas caixinhas de perguntas e no direct sobre os desafios para o planejamento na educação infantil. Então, mais um desafio. Seguir um planejamento mensal com temas pré-definidos pela coordenadora pedagógica, pronto até dezembro. Gente, eu fiquei triste de imaginar que isso exista. Sério, porque imagina... Como é que eu trago na educação infantil temas pré-definidos até dezembro? Lembra que eu comentei no começo que a ideia de apostila, de atividades prontas, ela não combina com essa perspectiva da criança autora, protagonista, que é centro do processo educativo. E quando falo criança, eu estou incluindo os bebês também, tá, gente? Então, como é que eu tenho um planejamento mensal que está pronto até dezembro? Então, tenho o que eu vou trabalhar em abril, tenho o que eu vou trabalhar em maio, tenho o que eu vou trabalhar... E o protagonismo da professora? E o protagonismo dos bebês e das crianças? Então, assim, o que eu diria para essa pessoa que trouxe essa questão, né, do desafio de seguir um planejamento mensal com temas pré-definidos pela coordenação pedagógica, prontos até dezembro. Chamar a coordenadora para uma reflexão. Eu conheço aqui em São Paulo, não sei vocês que são de outros lugares, eu conheço experiências de escolas particulares, porque eu trabalho numa grande rede pública de ensino, que é a Rede Municipal de São Paulo. Então, na Rede Municipal de São Paulo, nós temos um respaldo no nosso lindo currículo da Cidade de Educação Infantil e também nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que é um respaldo para a escola particular também. Então, eu tenho a alegria de poder trabalhar numa rede que se pauta o seu currículo na pedagogia da infância, na pedagogia da escuta, na pedagogia do cotidiano, onde a criança e o bebê é o centro e a professora, o professor de educação infantil não dá aula na educação infantil. Ele planeja, ele cria contextos, ele convida as crianças para brincar, para conhecer, para acessar a cultura. Então isso é muito legal, eu tenho essa sorte. Mas para a pessoa que pode trabalhar numa rede privada, ou de repente em algum outro lugar do Brasil, numa rede pública, que ainda está ancorada nessa ideia de um planejamento mensal, com atividades pré-definidas, eu diria assim que há necessidade de um esforço formativo de equipe, de pensar junto. É uma política curricular do dono da escola ou da rede na qual essa escola particular está inserida? São questões que não dá para eu pensar aqui porque eu não tenho outras informações. Mas eu fiquei bastante triste de pensar que isso exista ainda hoje, tipo, século XXI, o 21º ano do século XXI, né? Muito 21. Falta de conhecimento sobre a temática do planejamento, uma pessoa colocou. Então, no começo da live, eu sugeri, deixa eu ver, 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6 livros, dos mais acessíveis aos mais complexos, para pensar essa questão do planejamento nessa perspectiva da criança e do bebê protagonista e autor, e do protagonismo da professora, do professor também. Então, acho que pode ajudar. Difícil planejar numa turma com mais de 30 crianças. É difícil, mas não é impossível. Eu trabalhei já em escola, em MEI, onde tinha 35 crianças frequentes. No dia que alguém faltava, tinha 34 crianças. Elas eram bem frequentes. E as professoras lá, eu vou até citar o nome da escola, porque as professoras fizeram um trabalho muito legal de conseguir oferecer muitas experiências, muitos momentos, muitos contextos de aprendizagem. Elas traziam a escuta para o planejamento e dava continuidade àquilo num projeto, num trabalho com projetos, trazendo a criança em todos os momentos para planejar junto à próxima etapa, para pensar junto. Queimei a Aparecida Maria de Mendonça, da Adri Itaquera. Um beijo se tiver alguém assistindo. Eu vi no começo da live, tinha uma professora que foi de lá, não, que tá lá ainda também. Então eu vivi nessa experiência nessa EMEI, com 35 crianças em cada turma, o planejamento das professoras que conseguiam organizar possibilidades diversas para as crianças e que registravam essa observação, essa escuta, onde naquela época, isso foi 2018, elas estavam nesse processo de qualificar o relatório semestral da criança, trazendo a criança para o centro, dando visibilidade para os seus processos. Então, assim, eu sei que tem lugares que esse contexto, né, de planejar para 35 crianças, fazer escuta de 35 crianças é mais difícil, mas ele é possível. Demanda o quê? Essa questão de entender que a criança é o centro, eu acho que em primeiro lugar, e que a professora não precisa estar o tempo todo no comando, dirigindo as 35 crianças. Elas não têm, está escrito no nosso currículo, as crianças não precisam fazer a mesma coisa ao mesmo tempo. Então isso é uma pista muito valiosa para a gente pensar planejamento. Então eu tenho 35 crianças, eu não consigo fazer escuta e observação de 35 crianças ao mesmo tempo. Então o que eu faço? Na sala de referência eu crio 3 contextos e eu vou observar as crianças no contexto do experimento com a tesoura, enquanto tem outros 2 contextos onde as crianças podem ficar e escolher, elas têm opção de escolha. Então eu vou observar com atenção, com pauta de escuta e observação, as crianças no contexto de experimentação com tesoura. Isso é uma forma de planejar no contexto de 30, 35 crianças e por aí vai. Então é um desafio, mas é possível, porque a professora não precisa estar com as 35 crianças ao mesmo tempo fazendo a mesma coisa. Então fica essa dica. Uma pessoa diz assim, como romper com o semanário? Já já eu vou falar de registro, onde que eu registro o planejamento, aí eu vou falar dessa questão. Outro desafio, o planejamento com linha do tempo é possível? É possível. A linha do tempo, eu sei que existe muitos tabus, muitos desafios em relação à linha do tempo. A gente tem que pensar numa linha do tempo que não engessa a possibilidade de experiência da criança. Então, se a gente pensar em escolas muito grandes ou em escolas muito pequenas, em escolas no geral, em centros de educação infantil, são muitas turmas que compartilham os mesmos espaços. Então, eu tenho um espaço que não vai caber 60 crianças de uma vez. Então, eu tenho que ter uma organização mínima do uso desses espaços, até para garantir que a criança vá lá pelo menos 2 vezes por semana, se não puder ir todo dia. Então a linha do tempo ela ajuda a organizar o uso do espaço em função do tempo e da quantidade de crianças. Então é possível sim, vamos supor. Vou dar o exemplo da minha escola esse ano. A gente tem salas ambientes, onde são 3 salas, onde as crianças antes da pandemia passavam, todos os dias elas usavam os espaços, o que tinha dentro das 3 salas. No contexto dos protocolos sanitários este ano, a gente teve que reorganizar essa sala ambiente. O que a gente fez? Ao invés da criança passar todos os dias pelas 3 salas, aquela turma vai ficar segunda-feira na sala 1. Na terça ela vai estar na sala 2. Na quarta ela vai estar na sala 3. Na quinta ela volta para a sala 1. Na sexta ela volta para a sala 2. Então essa é uma forma de organizar a possibilidade de vivência da criança nesses 3 espaços diferenciados das salas ambientes, salas de referência ambiente, no contexto da pandemia, no contexto dos protocolos sanitários, onde a gente tem que evitar o contato
e o contágio entre uma turminha e outra de crianças. Então ela vai ter interação só com o grupinho no qual ela está inserido, não vai ter interação entre dois grupos diferentes. Então como é que eu planejo com linha do tempo? Ah, eu sei que eu vou estar na sala 2, que é o ateliê, onde tem as mesas, os armários com as tintas, com os materiais riscantes, com os suportes. Então, que dia que eu vou estar na sala 2? Ah, eu vou estar na sala 2 na terça-feira. Então, eu vou planejar o uso da tinta, do material riscante e da tesoura para terça-feira. Então, isso é planejar a partir da linha do tempo. O que eu tenho de possibilidade? Ah, eu vou precisar usar a mesa, eu preciso daquela sala. Então, eu organizo aquele contexto de experimentação do uso da tesoura para o dia que eu estiver na sala 2. O dia que eu estiver na sala 1, eu organizo outra coisa. Então, sim, é possível planejar a linha do tempo, a partir da linha do tempo, mas sem ser muito rígido, muito duro, certo? É para organizar o uso dos espaços em função do tempo e da quantidade de crianças, para garantir que todas as crianças tenham acesso. Outra questão que trouxeram lá. Fazer planejamento a partir dos registros do diário de bordo. Necessita de ter esse planejamento registrado à parte para entregar para a coordenadora? Então, o que eu diria? E aí eu já vou entrar na questão dos instrumentos de registro de planejamento. O diário de bordo, ele é um instrumento de registro. E lá no diário de bordo deve ter registros de planejamento, de escuta e observação das crianças, de reflexões e comentários da professora, planejamento e a interlocução com o coordenador pedagógico, no mínimo. Tem que ter esses elementos aí para eu chamar de diário de bordo. Então, o diário de bordo é o lugar para estar escrito, para estar registrado o planejamento. Então, no meu entendimento, não precisa o planejamento estar registrado em outro lugar para ser entregue para a coordenadora. Por quê? Quando a coordenadora quiser saber o que a professora planejou, ela vai pedir o diário de bordo e vai olhar lá o que está planejado para aquela semana, para aquela quinzena, para aquele dia. Isso é uma outra coisa que as pessoas perguntam. Eu posso planejar por semana? Pode, gente. Gente, professoras, coordenadoras, professores, coordenadores, o planejamento ele tem que estar a serviço do trabalho docente na relação no encontro com as crianças. Então, se para você é mais fácil, por conta que a gente tem o sábado e o domingo, pensar na organização de uma semana, tudo bem. Você pode fazer isso. Pode ter muita escuta de criança nesse planejamento por semana. Porque você lembra, você deixa ele aberto e fechado. Então você traz proposições, mas também está aberto para escuta. Ah, eu prefiro planejar dia a dia. Eu planejo para hoje, aí eu vivo, aí eu planejo para amanhã. Tudo bem. O planejamento tem que estar a serviço do trabalho da professora na relação no encontro com os bebês e com as crianças. Ele não deve ser uma burocracia, mas ele tem que estar registrado em algum lugar. Este ano na Prefeitura de São Paulo, para quem é de EMEI, a gente está vivendo a novidade do SGP, o Sistema de Gestão Pedagógico, que é uma ferramenta online, né, um sistema online, onde a gente coloca o diário de bordo, o registro de frequência, o registro individual das crianças. Então, o desafio este ano, pensando nessa pergunta, é fazer essa transição do diário de bordo físico para o diário de bordo no SGP. Tem muito espaço, dá para pôr foto, dá para colar tabela. Então, assim, a gente está nessa experimentação dessa ferramenta, que ela é nova. Então, voltando para a pergunta, se eu tenho diário de bordo, eu preciso entregar um outro planejamento no outro instrumento para a coordenadora? Não faz sentido, porque o diário de bordo já traz o seu planejamento. Aí precisa ver, se for uma escola particular, alguma coisa, se tem uma outra organização específica. O planejamento é mais viável semanalmente? Ele necessita ser apontado os dias da semana? Então, se para você facilita ser semanalmente, beleza, vai em frente. Ele necessita ser apontado os dias da semana? No meu entendimento, da minha experiência, não. Vou dar um exemplo. Por exemplo, as minhas professoras este ano, a gente está estudando, vivendo esse processo para ver se ele é o que ajuda mais. Elas estão fazendo um planejamento tanto para o Google, para as propostas no Google Sala de Aula, como para as propostas do atendimento presencial, semanalmente. Então elas planejam essa semana, por exemplo, e aí elas têm até a quinta-feira para postar lá na nossa sala de aula do Google Sala de Aula, onde eu acompanho esse registro de planejamento do Google, e para postar no SGP, que é o Sistema de Gestão Pedagógica, as intencionalidades docentes para a semana seguinte, que eu preciso de ter isso para eu poder acompanhar essas práticas,
para eu poder refletir com a professora sobre aquilo que ela está planejando. Então, nesse planejamento não está escrito lá terça-feira, tirando do Google Sala de Aula. Do Google Sala de Aula tá por semana, porque é uma coisa que não tem tanta escuta, a interação é mediada pelas famílias, né? Então tem todas essas demandas. Mas o planejamento do presencial, eu não exigi isso delas, só se isso facilitasse para elas, mas por enquanto não foi escolha delas. Então elas organizam lá as intencionalidades, eu nem contei quantas tem, para a semana que vem, para a semana seguinte. Então, por exemplo, tinha assim, experimento com ingredientes para produzir massinha caseira. Era a proposta, aí tinha lá a intencionalidade, só que não estava assim, isso vai ser na quarta, isso vai ser na quinta. Então, não, no meu ver, no meu entendimento, na experiência na educação infantil, o planejamento, por ser flexível, ele não precisa necessariamente apontar que vai ser na segunda, na terça, na quarta. E é o que eu tenho observado nos registros de planejamento das minhas professoras esse ano. E quando eu vou observar os registros do vivido, o planejamento aparece lá também. Aparece às vezes assim, esse dia eu tinha planejado tal coisa, mas como eu não tinha sala 2, eu tinha esquecido que eu não tinha sala 2, eu vou deixar para outro dia. Então, essa relação do planejamento com a observação do vivido aparece no diário de bordo. Então, eu, como coordenadora, estou satisfeita. Agora, se a professora quiser colocar na quarta, eu vou fazer isso? Não vejo problema. As atividades contínuas permanentes necessitam estar nesse planejamento? Nessa interação na caixinha de perguntas, eu fiquei me perguntando, será que é em relação ao momento da alimentação, da higiene? Eu não sei o que seriam essas atividades permanentes, mas se a gente pensar no momento aí da alimentação, que é uma atividade permanente, não precisa estar no planejamento, a menos que você vai fazer uma observação diferenciada. Geralmente nas e-mails, no 6 eu acho que também, o momento da alimentação, a criança, é os 15 minutos da professora tomar o lanche dela. Então, por essa questão que ela não está envolvida diretamente, você não precisa apontar no planejamento. Se for isso, a ideia de atividade permanente. Se não for, depois, lá quando a live estiver salva, coloca lá no comentário ou chama no direct, que a gente bate um papo aí sobre isso. Indo para o final aqui da live, eu tenho alguns minutinhos ainda, pensar sobre onde você costuma registrar o planejamento. Então, uma pessoa tinha falado antes que um desafio, olha lá, a Vivian coloca que no SEI não, as professoras acompanham o momento da alimentação. Então, cada escola se organiza de uma forma. Então, a professora do SEI, quando ela vai fazer os 15 minutos dela, provavelmente as crianças estão no solário, na sala de referência, em outros espaços que não o momento da alimentação, para que ela possa acompanhar. E isso depende da necessidade, da organização, do interesse, né, do grupo. É uma coisa que é aberta, né, você pode organizar. Por isso que eu falei que na EMEI, geralmente, é no horário de alimentação da criança que a professora também faz a sua refeição. Falando sobre instrumento de registro do planejamento, uma pessoa tinha perguntado como enfrentar o semanário, né? Como superar o semanário. Então, a questão para a gente pensar aquela ideia canônica, clássica do semanário, era aqueles quadradinhos que eu colocava lá uma lista de atividades, às vezes os materiais, o momento que eu ia usar aquilo, fazer aquilo com a criança. Geralmente não tinha o espaço para a reflexão da professora, para trazer a escuta da criança, para trazer alguma observação. Não tenho visto, desde 2018, semanários dessa forma. Às vezes a professora até chama de semanário, mas já é diário de bordo, que precisa ser qualificado, que precisa trazer mais escuta das crianças, mas já é por quê? Se o que a professora chama de semanário já tem planejamento e comentários e reflexões dela, mesmo que poucos dias no mês, digamos assim, já é diário de bordo. Porque não é só o planejamento, a lista de atividades. Já tem o elemento da reflexão, já tem registro de reflexão, de comentário, de alguma observação da criança. Então a professora já foi para o diário de bordo, já não é mais semanário. Aí, o que cabe aí? Cabe à coordenação, por meio de devolutivas por escrito, apreciando, lendo, apreciando e estudando os registros da professora, do vivido, da observação, trazer os apontamentos necessários. Então, a gente faz essa superação do semanário, aquele que não tem reflexão, aquele que não tem comentário, porque se já tem, já é diário de bordo, a gente precisa o quê?
qualificar, e a gente vai junto, o coordenador e o professor nessa parceria, né, que é uma estratégia formativa. A Luciana coloca aqui que o momento da alimentação é rico em observação e escuta. Sim, Luciana, eu concordo, o momento de ir ao banheiro, o momento da chegada das crianças, perfeito, e isso é muito legal de ser considerado. Todos os momentos são pedagógicos na jornada da criança na escola, tudo que ela vive lá. E aí pensar nessa questão da escuta na alimentação, ela é muito válida. Então cada escola vai se organizando para que as professoras tenham um momento dela de se alimentar. Em qual momento? Quando a criança está também se alimentando? Quando a criança está no outro momento com a segunda professora da turma? Então isso é bem legal de ser flexível para cada escola na sua jornada. Pensando no instrumento de registro do planejamento, né? Como CP, tento organizar meu diário de bordo. E teve um outro que também falou que tem um ensaio de diário de bordo como coordenadora. Então, achei bem interessante. Eu não tenho diário de bordo como coordenadora, porque eu faço muita devolutiva por escrito. É nesse momento que eu teço reflexões, tanto do meu fazer como CP, nessa relação com as professoras, acompanhando os registros delas e também acompanhando as cenas, as práticas pedagógicas. Então, as minhas reflexões, elas estão em arquivos de Word, que eu organizo por pastas por professora. Então, eu tenho lá devolutivas do planejamento do Google Sala de Aula, tem devolutiva do planejamento no SGP, tem devolutiva das observações que ela faz das crianças. Então, eu não tenho, mas acho muito interessante quem se lança nesse exercício. Por quê? O registro tem que fazer sentido para quem o produz. Ele não é o fim, ele é meio para a gente refletir sobre a prática, para a gente melhorar a nossa prática. Paulo Freire já dizia isso lá no Pedagogia da Autonomia. Uma pessoa falou assim, não dá tempo de planejar. Gente, eu não sei qual rede a pessoa tá. Se for na rede municipal de ensino, dá tempo de planejar sim. A gente tem que o quê? Qualificar esses momentos das professoras, tanto na escola, quanto elas têm aquelas horas, 2 horas de atividades, que elas cumprem em local de livre escolha, que elas saem mais cedo. Essas 2 horas em local de livre escolha também podem ser utilizadas para o momento do planejamento. Então, não sei qual é a rede, na rede municipal de ensino, tanto Secotmei, dá. A pessoa colocou assim sobre instrumento de registro, caderno por dia da semana. Se nesse caderno já tiver reflexão e comentário, mesmo que o planejamento seja por dia da semana, já é diário de bordo. Eu registro depois do que aconteceu, eu planejo apenas na minha cabeça. Fiquei bastante preocupada com esse comentário. Por quê? E se acontece alguma coisa? Se eu preciso fazer um processo de acompanhamento das ideias que eu fui tendo? E como que a coordenadora acompanha? Se está só na cabeça da professora, como é que a coordenadora acompanha registro de planejamento para poder acompanhar a prática? Então eu fiquei bastante preocupada com isso. Não sei como isso funciona, porque como eu venho de experiências de registro de planejamento e de trabalhar isso na formação com as professoras, sendo parceira delas, estando lá no apoio direto, fazendo as devolutivas por escrito, que ajudam a refletir sobre essa importância, eu não sei como isso se daria. E uma outra pessoa escreveu no meu caderno de anotações. E é isso, gente, o instrumento de registro do planejamento é aquele que ajuda a professora a trabalhar, a anotar, a depois trazer a escuta da criança, as observações. Então, na EMEI, em São Paulo hoje, a gente tem o SGP que tem o diário de bordo, então ele é obrigatório. Então as pessoas ficam assim, aonde que na legislação tá que é obrigatório? Lá na normativa 119 sobre os registros na educação infantil está que é obrigatório, e agora com o SGP tá mais do que escancarado que é obrigatório. Essa questão do diário de bordo. E como fica no SEI que não tem SGP? E lá na minha e-mail eu tenho turma de mini grupo 2 que também não tá no SGP. Diário de bordo físico ou digital, em Word, em PowerPoint. Lá na escola as professoras tiveram essa liberdade de escolher se iriam ficar com um caderno físico ou se iriam fazer no Word. Eu falei assim, ó, na hora que eu falar, professora, eu quero o seu diário de bordo para eu poder acompanhar, apreciar e fazer a devolutiva, você vai me entregar um arquivo de Word ou o seu caderno, é o que facilita para você. E lá as professoras que não estão com o SGP, elas estão fazendo no arquivo de Word, que já é para facilitar o trabalho delas mesmas, de trazer foto, então foi uma escolha delas. E aí eu tô neste processo, peguei Covid, então fiquei atrasada aí nos meus afazeres, de fazer a devolutiva, que é o que eu tô fazendo essa semana,
dos diários de bordo, tanto os caderno físico quanto os digitais em Word. Então, acho que fica essa questão aí pra gente pensar. De comentário, deixa eu ver se tinha mais algum. Não. Então, de comentário era isso que eu tinha para trazer, né? Espero ter contemplado as pessoas que participaram e novamente agradeço bastante. Quem tiver alguma questão sobre planejamento ou algo da live que não ficou tão objetivo, pode chamar no direct, pode deixar comentário salvo lá, quando a live estiver salva no IGTV, pode deixar o comentário, que a gente sempre dá uma olhada. O Instagram nos avisa, então a gente vai lá, conversa, muitas pessoas conversam com a gente pelo direct, então a gente está sempre aí à disposição para compartilhar, ajudar a pensar, que esses são os objetivos da live, ajudar a pensar, usar a rede social como um lugar privilegiado, que a gente possa trazer os assuntos sérios para trocar ideia com as pessoas e abrir este canal de comunicação. Então fiquem à vontade para participar. Estou vendo aqui, obrigada Juliana, Vivian, que legal, compartilhem com as professoras, vamos pensar, vamos estudar sobre planejamento. Vou até abraçar meus livros, gente. Depois eu vou fazer um post com todas essas referências, são algumas, tá? Tem mais, é que eu não posso trazer tudo, senão vocês correm, vocês vão ficar desesperados. Então assim, vamos estudar planejamento devagar, um passo por vez, ninguém precisa ser perfeito, fazer o melhor registro, a gente só precisa registrar o planejamento. Então, eu agradeço aqui, tô vendo, obrigada, Beach Perfumes, Netê, tô vendo aqui os nomes, Paty, oi Paty, que bom, e a gente vai aqui, a Ju também, amo livros, estamos juntos, a Ju, e a gente vai aqui, a gente vai anunciar, talvez daqui uns 15 dias faça mais uma live da educação infantil, e qualquer coisa chama a gente no direct. Gente, um beijo grande para vocês, obrigada pela companhia, a gente continua junto, somos uma rede e precisamos unir os nossos conhecimentos, nossos estudos, inspirar as pessoas para a gente construir cada dia mais uma educação infantil da melhor qualidade para os bebês, para as crianças e para a gente também, né gente, que a gente merece trabalhar de forma aí muito bacana, gostosa, cheia de afeto, de realizações de aprendizado. Até a próxima!